Carlos Drummond de Andrade, apesar de um grande intelectual brasileiro, não sabia que a vida continuava após a morte física. Acompanhe até o final o diálogo e o seu relato da sua morte física, do seu velório e das suas descobertas do mundo espiritual com Cazuza. A morte seria um tédio caso não houvesse vida. Imagine eu, acostumado a produzir intelectualmente, obrigado a ficar ali parado indefinidamente. O que ocorreu, no caso Carlos Drummond, foi uma intensa e febril atividade extracerebral, mental, totalmente alheia ao seu velho corpo. Ele parecia que dormia, mas dormia um sono diferente, com sonhos nítidos e povoados por seres, coisas e situações. Ele simplesmente vivia. Era tudo e o corpo já não mais respondia. Se descobria então espírito. Carlos Drummond de Andrade não sabia de que há vida no mundo espiritual, que a vida continuava. O velório é que foi o verdadeiro tédio para ele, nessa nova situação de vivo apesar de morto. As homenagens eram entremeadas de bajulações. Pranteavam um corpo morto de alguém que estava vivo, sentia-se vivo. E já nos primeiros momentos, Carlos Drummond de Andrade, ele aprendeu que podia ter acesso aos pensamentos alheios. Alguns se dedicavam a pensar nos eventuais direitos sobre a produção intelectual e literária dele. Era um velório concorrido. Até mesmo aqueles que não gostavam dele e criticavam estavam ali. Ele apenas ria e se divertia em saber como os pensamentos agora percebidos e as atitudes que observava divergiam tanto entre si. E aí Carlos Drummond havia sonhado inúmeras vezes com um personagem, e agora esse personagem se materializava diante dele, que se dizia um amigo, um mensageiro do pai. Ele, apesar dessa grande intelectualidade, começa a se preocupar em perguntar o nome desse mensageiro e dizer que não conversava com quem não conhecia. O mensageiro, extremamente humilde e evoluído, insiste: pode me chamar do que quiser. E aí Carlos Drummond de Andrade passa a chamar do que quiser meu anjo guardião. Mais à frente, Carlos Drummond de Andrade diz que onde ele foi com esse mensageiro parecia mais uma cidade do que uma região do paraíso. Era muito bonito, mas era uma cidade. Ele jamais tinha gostado que as religiões ensinavam sobre o paraíso. Era tudo ficção e de mau gosto, segundo Carlos Drummond de Andrade. Uma invenção de religiosos mascarados. E naquela cidade ele começava uma nova vida. A vida espiritual, que ele sequer imaginava existir apesar da sua elevada intelectualidade. Que Deus abençoe e olha só quanto aprendizado com Carlos Drummond de Andrade.